Quem está falando é Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista na superação da depressão e da ansiedade. E hoje aqui nós vamos estar participando do quadro Depressão e Ansiedade na Prática. O que é esse quadro? Esse quadro tem como intuito ajudar vocês que sofrem com depressão ou com ansiedade a encontrar as melhores formas de superar, os melhores caminhos, melhor metodologia, né? Eu divido aqui com vocês um pouquinho da minha metodologia de superação da depressão e da ansiedade, e esse é o objetivo, é que vocês consigam sair da depressão e da ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamento, sem depender apenas do medicamento para conseguir obter resultado. Identificar se eu tenho ou não ansiedade. Há uma grande questão para a gente tentar entender: isso que eu estou sentindo é ansiedade? Isso que eu estou sentindo é normal? Não é normal? Quando que eu devo me preocupar se é uma ansiedade ou se não é uma ansiedade? Se trata de uma doença, lembrando que a ansiedade é uma doença. Quando que eu devo me preocupar se o que eu estou tendo é uma doença ou se eu simplesmente estou tendo momentos de estar mais ansiosa. Então, eu vou começar explicando quais são as diferenças desses dois, tá bom? Desses dois momentos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender são os sinais, né? É conseguir entender os sinais e a diferença entre ansiedade e estar ansiosa. Há uma grande diferença entre ser uma pessoa ansiosa, aquela criança que já nasce ansiosa, será que ela sofre de ansiedade? Né? Será que aquela pessoa, desde pequena, que sempre foi muito agitada, que ficava excitada, que ficava agitada num dia em que ia fazer um evento, ela estava realmente com ansiedade, já desde pequena? Como que a gente consegue entender? Então, é bom a gente separar as terminologias, né? As palavras ansiedade e estar ansiosa. Ansiosa é um momento em que eu anseio algo, em que eu desejo estar com alguma coisa, ou desejo ter um resultado, ou desejo alcançar um resultado. E isso é uma coisa que já nasce conosco, com nós da espécie humana, nós já nascemos desejando ter algo. Então, quando nós estamos no estado ansioso, né, quando nós estamos sentindo essa vontade, esse desejo do dia de amanhã, ou, por exemplo, vamos fazer uma viagem, né, e daí eu vou fazer essa viagem, eu já fico assim mais agitada, posso dormir mal uma noite, ou quando eu vou fazer uma prova, né, quando eu vou tirar minha carta de condução, eu fico ali mais ansiosa para saber se eu vou conseguir atingir ou não o resultado, se eu vou ter um melhor resultado naquilo que eu estou me propondo fazer. Isso é estar ansiosa, e isso faz parte de nós humanos, né? Mas quando é que passa a ser uma ansiedade? Daqui a pouquinho eu vou falar dos sintomas característicos, mas antes é importante a gente estar lembrando aqui. Quando que passa a ser ansiedade? Ansiedade é quando aquele pensamento, ele passa de um tempo normal. E normalmente é um que antecede o evento. Ele não acontece durante o evento só, ele já começa antes do evento. Imagina se eu vou ter que palestrar, se eu vou ter que defender minha tese, meu doutorado, meu mestrado, e eu, no momento em que eu tenho que fazer essa defesa, eu começo já a olhar de novo a minha tese e penso que ela está terrível, não consigo me sentir bem. Ou se eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu já começo a transpirar frio, eu já começo a ficar agitada, eu já penso que tudo vai dar errado, que vai correr da pior forma possível, e eu começo a ter vários sintomas físicos. Aí nós já estamos falando de ansiedade. Alguns profissionais da área defendem que ansiedade é uma coisa normal, que todos nós temos ansiedade, porque a ansiedade é aquilo que leva a gente para frente ou para trás, aquela situação que faz com que a gente tenha um desejo de participar de algo. Eu não defendo essa tese, eu não aposto nessa ideia. Até porque eu acho impossível eu pensar em tantas alunas que eu tenho, são centenas de alunas que eu já tive, pacientes que eu já tive com ansiedade, com depressão. É impossível eu pensar, de alguma forma, que aquilo que elas sofrem no dia a dia, uma doença que aprisiona, que são anos fazendo elas perder a vida social, deixar de estar com a família, às vezes perdendo relacionamentos, tendo crises na frente das pessoas, seja algo comum e que todos nós nascemos com isso. Sim, eles defendem que existe um ponto em que é normal e um ponto em que vira e passa a ser um transtorno. Eu não defendo isso. Eu defendo sempre que a ansiedade ela vem de uma evolução a partir de um momento em que eu vivenciei um trauma, uma situação conflitante para mim, que eu não consegui ter uma resolução esperada. E como eu não consegui ter aquela resolução esperada, a próxima vez que eu vou me colocar naquela situação de novo, eu tenho um conflito de resolução futura, ou seja, eu começo a antecipar aquele problema e eu afeto a minha amígdala cortical, que é quem guardou aquela memória, aonde estão as minhas âncoras, o meu gatilho, e faço com que eu entre, então, numa crise de ansiedade. Então, para mim, é muito importante a gente conseguir diferenciar estar ansioso de ter ansiedade.